Opa, Augusto aqui e hoje eu estou aqui para te dar mais uma pegada de vendas que vai te fazer muita diferença no seu faturamento e na quantidade de clientes que você tem. Bom, essa sacada hoje é sobre 3 grandes erros que a gente pode acabar cometendo no fechamento, durante o processo de fechamento. Sabe, na hora que você já negociou, você já apresentou seu orçamento, já falou como que você pode contribuir para o cliente e tal, e aí você já está na fase de fechamento. Últimos detalhes para você ver o cliente assinando aquele doce contrato. E aí acontece um erro, você comete um erro e a venda acaba indo por água abaixo, ou quase vai por água abaixo. Geralmente, esses 3 erros levam a sua venda por água abaixo. Então, por isso que eu tô aqui para te falar delas. Mesmo porque é de experiência minha. Até eu já passei por esses erros e às vezes é difícil a gente ficar atento para não entrar neles de novo. Então é o seguinte, qual é o primeiro erro? O primeiro erro é você ficar muito preocupado, muito apegado à venda. Por exemplo, isso acontece principalmente quando a venda é uma venda grande, que você fala, nossa, eu tenho que fechar essa venda, eu tenho que conseguir esse cliente, porque eu fazendo um bom trabalho, ele vai me ajudar, eu vou ter visibilidade, é um cliente que tem impacto no mercado, então eu preciso fechar essa venda. Geralmente quando acontece isso, acaba tendendo a ficar muito apegado à venda. E aí quando a gente fica apegado demais à venda, acontece o erro número 2. Qual que é o erro número 2? Você focar naquele processo de fechamento, você focar no fechamento. Augusto, mas espera aí, não estamos no fechamento, eu não tenho que focar no fechamento? Só que o que acontece é que a gente foca exclusivamente em fechar, esquece de agregar valor, esquece de demonstrar para o cliente que você realmente está querendo fechar, você está ali para ajudar ele a chegar em um objetivo que ele quer chegar e não simplesmente fechar para você conseguir sua comissão, para você poder ter o seu dinheiro, o seu retorno, beleza? Então, se você focar demais em fechar, você pode prestar atenção. Presta atenção na próxima interação de vendas que você tem um cliente muito importante para você. A tendência é que nesse processo de fechamento você vai meio que fechar a sua cabeça para as outras coisas, para agregar valor, e vai focar bastante em, vamos assinar o contrato, coisa do tipo. Claro que você não vai falar isso, mas a tua mente vai estar nisso, beleza? E o erro número 3, são 2 coisas que acontecem no erro número 3. Ou você fica com medo de fazer o follow-up, de entrar em contato com o cliente, de ligar, de visitar outra vez, às vezes tá para fechar, mas tem um detalhe, ou talvez o cliente está com objeção que você não tinha resolvido ainda, e aí você fica ali esperando ele dar uma resposta. Então geralmente acontece uma dessas 2 coisas, ou você fica com medo de fazer o follow-up, ou você, o vendedor, começa a ficar muito insistente, muito no pé do cliente. Geralmente acontece essas 2 coisas. Às vezes acontece de você diminuir o follow-up, ficar com medo de, vou falar, mandar mensagem, às vezes está demais e tal, e eu não quero espantar o cliente. E aí você não faz o follow-up. E aí quando o vendedor não faz o follow-up, existe a chance de ter outro vendedor que está lá fazendo follow-up, que está interagindo com o cliente. E se você ficar esquecido na mente do cliente, as chances de ele fechar com outro vendedor começam a aumentar. Só que por outro lado, o vendedor também tem que ter uma noção de quanto de follow-up. Estatisticamente falando, você precisa de pelo menos 5 follow-ups para fechar uma venda, beleza? 5 ligações, 5 visitas para realmente fechar a venda. Isso é estatística. Às vezes é mais e às vezes é menos.
beleza? Mas em média é isso, 5 interações. Beleza, Augusto, como é que eu vou saber quanto é o suficiente, quanto que não é nem aquém ou além daquilo que eu deveria fazer? Bom, é agir um pouco com bom senso. Vamos dizer que o cliente falou, ó, a gente vai sentar de novo para ver isso terça-feira que vem. Então, relaxa, não fica mandando mensagem para ele na sexta dessa semana, na segunda. Na segunda você pode mandar só para confirmar o horário com ele na terça. Isso é muito importante você fazer. Mas fora isso, não é bom você ficar mandando muita mensagem, tentando puxar assunto e tudo mais. Então é ter esse balanceamento, beleza? Mas também não pode você falar assim, na terça, e aí você fica calado. E aí quando chega terça é que você vai entrar em contato com o cliente para ver que hora que pode ser. Então, para o cliente pode soar um pouco de desinteresse da sua parte, ou de demonstração que você não está tão preocupado com ele. Então, tudo é uma questão de balança. Você deixar muito claro. E aí, para você conseguir balancear isso, pensando aqui agora, ó, sacada da hora, é você deixar as coisas bem claras com o cliente. Por exemplo, vamos dizer que você está na fase de fechamento e o cliente fala assim, não, semana que vem a gente vê isso. Aí tu deixou em aberto, semana que vem, mas semana começa, vamos dizer, né, os dias úteis, segunda-feira e vai até sábado, por exemplo. Que dia é esse? Então, se você deixar isso muito em aberto, fica difícil para você se calibrar. Quando que você está mandando muita mensagem ou fazendo muito follow-up, ou quando que você está fazendo menos. Então é muito importante que a cada etapa da venda, você vai deixando as coisas, os próximos passos já pré-definidos. Então você falar assim, semana que vem a gente vê isso. Você já pergunta para ele, terça, poderia ser terça pela manhã? Ou quarta à tarde, por exemplo, dê 2 opções para ele. E aí ele vai te falar, não, pode ser tal dia. Se você der 2 opções, as chances são muito grandes de ele escolher uma, beleza? Então, já deixa os próximos passos pré-agendados, beleza? Pré-definidos. Isso vai te ajudar muito a nem ser percebido como muito insistente, muito puxando a venda, empurrando a venda e nem desleixado, deixando o cliente esquecido, beleza? Então, eu acredito que esses são os 3 maiores erros. Ficar muito apegado à venda, muito. Tudo que você fica muito apegado, você corre grande risco de perder. Se você tiver muito medo de perder, você corre o grande risco de perder. E aí, segundo, você ficou muito apegado, você meio que fica cego para as outras coisas e aí foca só naquela parte técnica ali da venda e não em todo um monte de coisa que está envolvido, agregar valor, outras dificuldades do cliente, preocupações, desejos do cliente que você tem que estar ali realçando o tempo todo. E terceiro, fazer muito follow-up ou muito pouco follow-up, ou pouco demais, beleza? Então, cuida desses 3 aí, porque isso vai te ajudar a aumentar o seu nível de fechamento e a sua assertividade e a experiência de compra do cliente. Vai ficar 10 vezes muito melhor contigo. Então é isso, se você gostou, clica em gostei. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí agora, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho, porque ele que vai te notificar da próxima vez que eu gravar um vídeo de valor para você. Então é isso aí, dá uma porrada nesse sininho e até a próxima.